Vamos falar de eleição, dando sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos a vice nas eleições 2022. A nossa entrevistada de hoje é a professora Cíntia Falcão. Ela é candidata a vice na chapa da candidata Madalena Nunes, do PSOL. Cíntia Falcão tem 3 filhas, natural de Teresina, formada em História pela Universidade Federal do Piauí, a minha área preferida, que é a História, e tem especialidade em políticas públicas. Ela é professora da rede estadual há 27 anos e tem uma larga experiência na área de educação, nessa área de política também voltada para as mulheres. Candidata, muito obrigado pela sua presença, um prazer recebê-la aqui, falar com a historiadora, é uma área que eu também adoro e leio com muita frequência. A senhora, como todos os candidatos, terá 20 minutos, o relógio vai ficar na tela, quando nós chegarmos a 2 minutos, muda de cor, será emitido um sinal sonoro, com 1 minuto também a senhora será avisada. Então o seu tempo passa a contar a partir de agora, e a pergunta é, uma pergunta de praxe para todos os candidatos. Por que a senhora aceitou? Quais os motivos que levaram a senhora a aceitar esse desafio de ser vice na chapa do PSOL e participar desse processo eleitoral? Então, boa tarde às pessoas que estão nos assistindo em casa. Agradecer a oportunidade, né, Douglas? E como você já me apresentou, meu nome é Cíntia Falcão, sou professora de História, faço a minha militância na área da educação, na área do feminismo, né, e em outras lutas que fazem parte do nosso cotidiano. E dentro dessa trajetória, o meu partido me credenciou, né, fez o convite. Na realidade, a gente faz muito essa discussão interna, e a gente, na construção das candidaturas, a gente achou muito importante esse simbolismo, né, de colocar uma chapa de mulheres, com mulheres, né? Mulheres negras, mulheres que tenham a cara da nossa população, dizer que esse espaço de fazer política e de ocupar o poder, ele tem que ser ocupado por pessoas comuns, né? Como eu sou, como é a minha trajetória, né? Então, assim, a gente já vem de uma construção de militância há alguns anos, desde dos movimentos estudantis, e aí, enquanto estudante, enquanto militante, enquanto pessoa servidora pública, né, a gente se sente, é importante que a gente esteja nesse local, né? Então, meu partido PSOL, ele se constrói em cima de proposições, né, em cima de construções coletivas, e que normalmente a gente não pensa em um nome, né, em um nome específico, mas a gente pensa em construir proposta em um programa que seja um programa alternativo para a população, um programa que tire a população desse lugar, né? E dentro dessas construções, naturalmente, vão aparecendo nomes, né? E aí eu repito, a importância de se ter mulher dentro desses espaços é uma coisa que a gente prioriza, né? De ter mulheres, de ter jovens, de ter pessoas que de certa forma, são oprimidas pela sociedade, como os quilombolas, como os indígenas, como as pessoas trans, né, as mulheres. E nossas candidaturas elas são construídas nessa perspectiva. Agora, professora, permita chamar de professora, é candidata, mas em relação à educação, sua área de atuação, qual a avaliação que a senhora faz, quais são as propostas mais gerais do partido para essa área de educação, área que a senhora atua já há quase 30 anos? Então, a gente faz sérias críticas à forma como a educação ela é gestacionada, né, no Estado. Essa educação voltada para o conteudismo e para a meritocracia é uma coisa que tem feito muito mal à sociedade, né? A gente reflete isso aí, é refletido nas várias áreas da sociedade. Por exemplo, o número de pessoas desempregadas, uma juventude que ela tem muita dificuldade de educação. E aí, quando a gente diz educação, não é só
chegar à escola, né? É você permanecer. A escola ela tem que ser um espaço de construção de conhecimento, não só de avaliação. E a gente vê que a educação do nosso estado e do Brasil de uma maneira geral, ela às vezes é muito voltada para esse espaço, né, onde se avalia muito o aluno, se coloca ele dentro de um ranking, mas não há uma preocupação com se ele está aprendendo e se ele está aplicando isso para a vida dele. Professora, só me permita, historicamente tem sido assim, se a gente analisar essa discussão de que é preciso ter o conhecimento, claro, por exemplo, o conhecimento de história, que a senhora ministra na sala de aula, mas que o ensino ele tem que deixar cada vez mais de ser aquele antigo científico que se falava e ser um ensino voltado mais para as questões atuais, humanizar, digamos, o ensino, preparar mais os estudantes para as questões atuais. Mas isso não é um problema que já vem de muito tempo, né? Quer dizer, não é só deste governo, do governo anterior, acho que desde sempre que se discute isso, mas ninguém conseguiu fazer uma intervenção que mudasse essa situação. Por isso que a nossa proposta é que a gente se volte para os ensinamentos de Paulo Freire. Então, as pessoas têm que construir o conhecimento e aplicar. Recentemente, a gente passou por uma reforma do ensino médio, mas no nosso ponto de avaliação... na sua avaliação? Não. Não foi? Muito negativo. Você reduz as matérias de humanas e letras e foca em matemática e português. Para a gente é um grande retrocesso, porque se você lê a palavra, mas não sabe ler o significado das palavras dentro de um contexto, e que essas palavras dentro de uma construção pode mudar a sua situação, o seu sujeito, o sujeito na sociedade, você não está fazendo muita coisa. O que adianta a gente aprender contar, a gente ler, mas não saber que tipo de mudanças a gente pode gerar dentro da sociedade a partir dessas leituras que a gente faz, né? Quer dizer, na sua avaliação, o que é feito hoje é um estudo mecanizado, né? Uma coisa mecânica, conteudista de conteúdo ali. Isso. Você tem ali, por exemplo, alunos que se você for olhar, esses alunos, eles sabem, digamos, decorado, tudo de português, de matemática, mas quando você coloca em situações práticas, os alunos não conseguem se sobressair. Aí só uma coisa, não é nem eu, somos nós. Lá no pessoal a gente tem muito essa construção. É o pensamento do partido, né? É um partido feito por muitos professores. Recentemente a gente teve uma perca muito grande da professora Sueli. Aqui, isso, e a Sueli, ela permeia nossos pensamentos, né, muito fortemente. Porque... Eu acho, professora, me permite, eu acho que a professora Sueli, a história da professora Sueli se confunde um pouco com a história do pessoal, quer dizer, a própria história do partido, de quem integra o partido, né? São todas as pessoas que conseguiram seus espaços na educação, no trabalho. O partido tem esses valores, né? Ela deixou uma semente muito boa na sociedade, às vezes nem é filiada ao partido, mas tem essa semente muito boa, que ela realmente continua presente entre a gente. Mas voltando a falar da educação, assim, para além dessa questão, a gente vê que o governo ele não valoriza, né, os profissionais da educação, os professores. A gente teve uma greve recentemente, do qual a gente não conseguiu avançar nas negociações, depois de um período pandêmico, né? Então, foi tirado da gente direitos, e a gente já acumula, é bom que se diga, 50% de percas salariais nos últimos anos com esse governo que aí está. Então, assim, a gente governo diz que paga o piso para todo mundo. A gente teria que ter outro programa para a gente discutir isso, para me lhe mostrar como... É realmente uma questão mesmo que o governo bate o pé, diz que paga o piso. É uma desvalorização. Então, se você desvaloriza o professor, consequentemente você está desvalorizando o aluno e a comunidade escolar, né? Então, a gente tem essas críticas, a gente tem a crítica à forma como trata os profissionais, a forma como trata o próprio andar, né, do ensino e aprendizagem nas escolas, de forma que a gente pensa que ela pode ser totalmente modificada.
modificada no sentido de inserir o aluno. Inclusive, esse aluno é que vai ser um fruto para a sociedade, como a gente estava falando agora das sementes da professora Sueli. Então, assim, a gente tendo alunos com uma boa educação, uma educação de qualidade, uma educação para todos e todas, isso é um fruto para a sociedade. Há uma mudança de posicionamento dentro da sociedade. Professora, no caso de uma vitória do PSOL nas eleições, o que é que o partido tem discutido? Por exemplo, quais são as medidas primeiras, assim, quando passada a eleição, aí tem aquela parte que é é lei, não tem como ser diferente, ou seja, tem que haver a transição, é uma lei, inclusive deputado, se não me engano, deputado Fábio Novo, deputado estadual Fábio Novo, que institui a transição, é obrigatória a transição. Mas o que é que o pessoal tem como prioridade para iniciar o governo? Quais são as primeiras mudanças ali? O que é que o pessoal enxerga como mais urgente? A gente vai ter muito trabalho, mas o nosso foco são as pessoas, né? Então, quais as necessidades prioritárias das pessoas? É vida, é alimentação. A gente tem uma população que está morrendo de fome. Morrendo de fome. A senhora acha que, no caso, se falava muito nessa transição, ou seja, que muita gente foi tirada da linha da pobreza, gente que vivia, que era considerada miserável no aspecto nutricional, que isso mudou muito. A senhora acha que isso foi por água abaixo, nesse período de pandemia, nesses últimos anos? Sim, os números provam isso, né? Que hoje a gente tem uma grande parte da população morrendo de fome, muitas delas morreram agora com a Covid, né, nos últimos 2 anos. Uma grande parcela morreu de Covid, uma grande parcela está morrendo de raiva desse desgoverno que aí está, né, e que mata. Então, a gente tem como foco a prioridade das pessoas. Então, quais são as prioridades? É vida, a fome, trabalho. A gente tem que montar postos de trabalho. A senhora fala em governo, mas a senhora se refere em nível federal e estadual também? Sim. Quer dizer, essas críticas que a senhora faz em relação... Sim. Quando a senhora fala governo, a senhora está falando de Brasil e de Piauí. Sim. A gente acha que a proposta do PT do Piauí, ela não se afasta muito desse governo neoliberal em nível federal. Então, assim, a gente pensa que a gente tem muito trabalho pela frente com foco nas pessoas, né? Então, a gente tem que pensar aí nessas pessoas que têm essas necessidades mais urgentes. A gente tem que pensar na juventude que está desempregada. A gente tem que pensar numa educação, como eu falei, né, de qualidade. A gente tem que pensar na inclusão de pessoas. Nós somos um estado muito diverso. A gente tem foco em alguns territórios, em outros territórios ficam abandonados. E a gente não pode estar priorizando um em detrimento de outros, né? Então, assim, a gente tem que... a nossa palavra de ordem é inclusão. Porque quando a gente inclui, a gente movimenta todo mundo e as coisas mudam, né? É muito nesse sentido de envolver, de pensar que todos os territórios eles são produtivos. A gente pensa na agroecologia, a gente tem um potencial enorme dentro do estado para a agroecologia, para a agricultura familiar, em detrimento do agronegócio que beneficia só... Aí é que uma área importante, eu queria saber da senhora. A senhora acha que ao longo dos anos a agricultura familiar tem perdido espaço para o agronegócio? Sim. Porque a gente entende que os dois são importantes. Né? Isso é importante e os dois têm espaço, podem conviver, não tem nenhum problema. Mas a senhora acha que isso vem acontecendo? Sim, não tenha dúvida. A gente vê aí os cerrados onde as pessoas estão, inclusive, desterradas, algumas famílias, algumas comunidades tradicionais, comunidades quilombolas, são retiradas do seu território para a plantação de soja. E a gente vê que, primeiramente, a riqueza que é gerada para o Piauí, ela fica concentrada. Então, isso é muito ruim, inclusive ruim para o capitalismo, que é um sistema que a gente acha que é falido, que não serve, né? Então, é muito ruim. Então, a gente tem um grande potencial de terra, a gente tem
qualidade de terra em vários locais, a gente tem quantidade suficiente e a gente não vê políticas voltadas para isso. E a gente nem pode dizer que, como você terminou de falar, que o nosso prefeito fica falando do outro governo, né? A gente não pode nem botar a culpa em outro governo, porque já estamos na 4ª gestão do PT. E a gente não vê esse desenvolvimento. Aliás, esse desenvolvimento que eles tanto falam é um desenvolvimento que a gente condena. Um desenvolvimento onde tem pessoas com fome, pessoas miseráveis, pessoas que não têm moradia, que não têm uma educação de qualidade. Então, a gente não pode dizer que é desenvolvido. Professora, falando em desigualdade, a gente também tem discutido muito com os candidatos e discutido com os nossos comentaristas de política essa questão do sistema político brasileiro, né? De como a verba de campanha, como o fundo partidário é distribuído, como o tempo de TV é distribuído, como as regras são definidas e redefinidas a cada eleição. E aí a gente olhando por este aspecto, é um outro aspecto que mostra essa desigualdade. Ou seja, se a gente comparar partidos que hoje têm estruturas gigantescas, né, no que diz respeito à infraestrutura, dinheiro, espaço de TV, e a gente olha partidos como PSOL, PSTU, PCO, que são partidos ideológicos, partidos que não abrem mão das suas ideologias, que ficam praticamente sem nada. E aí eu pergunto à senhora, é uma luta complicada, porque, por exemplo, o PSOL ele se contrapõe ao que está aí, mas ao mesmo tempo o partido ele padece de uma estrutura mínima, que é oferecida até demais para outras siglas. Aí eu pergunto à senhora, como é que o pessoal tenta superar isso, tem conseguido superar essa dificuldade, essa falta de espaço, falta de estrutura? É um desafio, como você bem colocou. A gente realmente tem essa dificuldade. Nosso partido é um partido que não tem recursos financeiros, mas o nosso trabalho é na base. A gente está junto com os movimentos sociais, junto nas associações, nos coletivos. Então, a nossa área de atuação é essa. A gente sente, claro, porque a gente não está na mídia, a gente não tem dinheiro, então a gente entra já numa luta de forma desigual. Mas a gente tem essa nossa atuação na base, que eu acho que é o nosso foco, né? Claro que a gente quer, né, ganhar aí uma massa de pessoas e que a gente, né, acha importante ter esse trabalho de base nos sindicatos, nos movimentos, nos coletivos, e é uma conquista de um a um ali, e acho interessante que, assim, a gente não, quando a gente chega junto, é chamando as pessoas para a roda, chamando para construir, a gente não chega com nada feito, a gente tenta, a partir das colocações, das vivências, né, e das dificuldades desses grupos, de estar construindo nossas pautas, de estar junto, né? Então, nesse sentido, a gente, claro, a gente, nesse momento de eleição, a gente espera. E o que a gente pede é que a população analise quem está há anos aí, né? A gente não tem renovação dentro desse espaço de poder da política, tanto no executivo como dentro dos congressos e dos parlamentos, a gente não vê uma mudança. Ou são os caras que estão há muito tempo, ou são as mulheres dele, ou são as filhas, ou são, enfim, alguém que eles elegem, né? Então, a gente precisa dessa renovação para que a gente mude esse cenário. Não adianta a gente estar reclamando do mesmo o tempo todo e não promover, não analisar, né, não perceber que há uma continuidade, que o eleitor, a eleitora, a população, ela pode fazer uma exceção nesse sentido de mudança, né? A senhora é professora de História, sabe muito bem que, por exemplo, nós tivemos a revolta constitucionalista, de lá para cá vários movimentos, nós tivemos várias passeatas e manifestações populares na época do ex-presidente João Goulart, tivemos aí a luta pela redemocratização, as passeatas, mais de 100 mil pessoas ali na Praça da Sé, enfim, toda essa mobilização. E aí tivemos logo em seguida impeachment do Collor, 2013. Ou seja, a população sabe, professora, que todas as vezes que ela vai às ruas, sim, ela muda a situação. Os políticos ficam pequenos e ficam com medo.
Aí a senhora tocou no ponto importante, o que falta para que a população se mobilize com mais frequência? Pois então, é porque a mídia, ela é desigual mesmo e a informação que chega nem sempre é essa, mas você tocou num ponto muito importante. A gente precisa ganhar as ruas. A gente precisa primeiramente entender que esse espaço, ele tem que ser analisado e não, aqui não está bom. E a partir daí as pessoas se politizarem e ganharem as ruas. Inclusive, dia 11 de agosto, a gente vai ter uma grande manifestação nas ruas do Brasil inteiro, fora Bolsonaro, fora esse governo que nos mata, né, que vem nos matando, como eu já falei, já há algum tempo, né? Fora essas políticas todas neoliberais que massacram a população. E, nesse sentido, é muito importante, né? Importante, a gente só agrega se a gente entender. É por isso que eu te digo que a gente tenta chegar até na base e explicar, né? Se a gente ainda não chegou, mas a gente vai chegar lá. A gente vai porque a população está cansada de sofrimento. Professora, nosso tempo está chegando ao final, a senhora tem 30 segundos, então, para fazer as suas considerações finais ao nosso telespectador que está nos acompanhando aí em todo o Piauí. Então, agradecer, né, por esse espaço, dizer que nós do PSOL, temos um compromisso com a população, a gente pede muito que vocês conheçam nossas candidaturas. A gente vem numa candidatura feminista, eu e a companheira Madalena Nunes, eu estou como co-prefeita, tenho o George, que está como senador, e temos, a gente está junto com a federação, fazendo, junto com a rede, numa federação, e estamos aí na nossa chapa com 6 candidaturas para deputado federal e 7 para deputados federais e 9 para deputados estaduais. Nós temos candidaturas transfeministas, de educação, a gente tem uma candidatura quilombola, muito importante do sul do estado, a gente tem candidaturas de juventude, né, da bancada antirracista. Nossas candidaturas são bastante plurais, como é plural o nosso povo. Ok, muito obrigado então, professora, pela presença. Desejamos uma boa sorte na campanha, o espaço continua sempre aberto e amanhã a gente continua com a sequência de entrevistas com os candidatos e candidatas a vice nas eleições 2022 do Sistema Dia de Comunicação.